né? Eu vou ler a página, então. Na obra regenerativa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipós do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com o que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratamos o erro do semelhante, como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém reverá, exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Vamos então, meus irmãos, orar, buscando sintonia do pensamento elevado, para que possamos, nesses momentos, nesses minutos que aqui estamos conectados com um plano maior, com os amigos espirituais da casa de André Luiz, na busca incessante que devemos fazer para, através dessa sintonia, mantermos nosso equilíbrio, a nossa harmonia íntima, para que possamos, assim, contribuir minimamente com nossa vibração em favor de todos aqueles que certamente estão sendo conduzidos até lá para tratamento. E nós outros que estamos em nossos lares, protegidos, rogamos ao Pai que nos envolva, que possa nos proteger e amparar, para que possamos vencer essas etapas. Agradecemos esse momento abençoado de encontro, de reflexões sobre essa obra importantíssima, que nos traz informações a respeito da nossa relação com o mundo espiritual, com os nossos compromissos mediúnicos. Envolvo o nosso querido Marcos, que vai conduzir os estudos da noite de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Marcos, é contigo. Boa noite, amigos e amigas do Grupo Espírita André Luiz. Boa noite. Feliz de estar com vocês aqui, mesmo que seja por vídeo, ainda. Com o tempo nós vamos estar todos juntos, se Deus quiser. Não é? Muito bem. A página inicial, ela é um convite ao que nós vamos estudar hoje, porque, embora a página, esse capítulo 7, fale sobre uma queda de um irmão nosso, certo é que nós não podemos julgá-lo, em momento algum. E é tão interessante que no capítulo 6, que foi muito bem conduzido pelo Fernando na sexta-feira passada, nós vemos que o
ministro ele se ausenta e fala: olha, agora vocês vão ficar só, mas conduzam uma conversação edificante para que o trabalho possa ser feito. E o André até fala, move mais a ele aquela curiosidade que ele tinha de saber das dores do outro, para medir com as dores dele, mas sim que agora ele tinha a curiosidade, mas para que ele aprendesse, né, com a dor daquele, a evoluir. E é exatamente o capítulo de hoje vai mostrar para nós essa queda de Otávio. E como não poderia deixar de ser, todas as obras do André Luiz, ela está embasada na codificação. Então, nós vamos verificar hoje, espero que dê tempo, que tudo que está aqui nesse capítulo, ela está embasada no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Consolador de Emmanuel, nas mensagens que são dadas aos médiuns, que nós vamos ler uma. E eu até estava falando com o Newton, com a Denise, que parece que essa mensagem aos médiuns, que é de Emmanuel, ou o Otávio leu a mensagem e deu o seu depoimento, ou o Emmanuel foi no depoimento de Otávio e deu a mensagem. Porque ela é a base do que o Otávio fala, o porquê da queda dele, o porquê que ele não conseguiu ter êxito como médium, embora tenha se preparado, ele vai dizer aqui, durante algum tempo, e não foi pouco, e porque, mesmo assim, com tudo que foi preparado, que nós vamos ver, por que ele, mesmo assim, não logrou êxito na sua tarefa. Então, nós vamos começar. Aqui é a queda de Otávio. Todos estão vendo, né? Vamos ler. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes, como eu já tinha dito antes. Ainda bem, né? Porque ele chama a atenção para que conversasse edificantemente. Nós, quando vamos aos sábados receber as orientações da confraternização geral, sempre ao final, agora saiam em tranquilidade, sem alvoroço, com conversas edificantes, lógico que todos nós, né, fazemos exatamente isso, aí falamos edificante, não fazemos barulho, né, porque eles pedem isso. Porque aquelas mensagens, elas não são mensagens daquela hora, elas são mensagens eternas, que nós temos que refletir muito. Então, por isso que se pede essas conversações, né, edificantes. Então, vamos lá. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestra interessante. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não me movesse curiosidade menos digna, como eu tinha dito antes, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes, que foram os dois últimos capítulos, o 6 e o 5, foram as advertências de Telésforo para os médiuns, para aqueles que vão fazer as tarefas mediúnicas na crosta terrestre e também no plano espiritual. E foi uma semana de aprendizado. Uma semana deu esse livro. Coisa incrível. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Na época em que esse livro foi psicografado, ter 40 anos era ter muita idade. Pálido senhor. Né, Ana? Hoje não, né? 40 anos é um menino. 50 também é um menino. Não é? 70. Mas era como a medicina avançou, como as coisas melhoraram. Isso é um avanço
Porque hoje nós falamos, desencarnou com quantos anos? Aí ele tinha 70, era novo. E era. Quem viveu com 70 anos era o Matusalém. Puxa, mas viveu tanto. 40 anos, se eu não me engano, era a idade média de um homem, 40, 50 anos. Era o máximo que, dentro das estatísticas, vivia um homem. Né? Então, ele era um pálido senhor de 40 anos. Ele estava numa condição, realmente, que deixava essa palidez à mostra. E vamos ver por quê. Também sou principiante aqui, explicou o André. E minha condição é de médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Agora, o André já tem consciência disso. Lá em Nosso Lar, logo nos primeiros capítulos, ele não tinha. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente, o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas do mundo. O mesmo não ocorre comigo, ai de mim. Não desconheci o roteiro certo que o pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Mestrado, doutorado, tantos outros, né? Outros títulos ele não tinha, mas ele vai dizer, entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. E nós vamos ver, vamos responder lá ao final do nosso estudo, se essa cultura evangélica basta, que ele tinha, que ele estudou, ele tinha cultura. Agora, vamos ver se ele conseguiu vivenciar essa cultura evangélica. E ele fala para o André, você não tinha cultura evangélica, eu tinha. Tive amigos generosos do plano superior, nós vamos ver daqui a pouco, que se faziam visíveis aos meus olhos, recebi mensagens repletas de amor e sabedoria e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Aqui nós vamos fazer uma parada. Muito bem. Então, ele diz, tive amigos generosos do plano superior que as faziam visíveis aos meus olhos. Vamos ver se isso é possível. Questão 491 do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Todos nós temos? Sim. O Otávio tinha? Tinha. Ele aparecia para ele? Ele ainda via. Ele ainda tinha esse dom. Né? Ele via os espíritos protetores, os amigos protetores dele, que dizem os espíritos que a relação é de um pai com um filho. Então, nós não podemos nos sentir abandonados. Nós não podemos falar, Deus esqueceu de mim. Não tem como, porque nós temos esses espíritos protetores a miúde perto de nós. Mesmo até quando nós não damos esse espaço, eles estão ali esperando uma condição, esperando uma oportunidade, esperando uma fluência mental, se a gente pode usar esse termo, uma fluidez para que ele possa, olha, meu filho, você está agindo equivocadamente. Vamos melhorar isso. Eles estão sempre presentes. Está aqui no 491, que tem a missão deles. Né? Vamos ver aqui, 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, eles, além de nos proteger, eles fazem isso desde que nós nascemos até nós voltarmos para o plano espiritual. Né? Então, o Otávio tinha isso, e ele o via, ele diz, tive amigos generosos no plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Muito bem. Vamos ver aqui.
consigo acessar aqui o outro que eu não estou conseguindo. Vamos ver. Ainda tem o 495. Ô, Guilherme, eu não estou conseguindo acessar ele, está por trás disso aqui. Sabe como é que eu faço para ir atrás dele? Ou você desce até a 495, ou você bota o mouse em cima do coisa que ele deve aparecer qual é o trecho. Não aparece, não? Ah, não, já consegui. Vocês me perdoem, mas isso é muito novo para mim. Estou aprendendo agora. Já consegui, Guilherme, obrigado. Vamos lá na 495. Tá, isso. Eu não desisto. Vamos lá. Anjo da guarda, espíritos protetores, familiares simpáticos. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar esse rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. E aí, essa resposta é enorme, que vocês vão ler em casa, vão estudar. Então, embora ele tivesse toda essa proteção, essa visão, por que a queda? Pois se o espírito protetor é como um pai, se ele nos assiste desde o nascimento até a morte, por que ele não conseguiu ter êxito na tarefa dele? Que, embora essa presença, os espíritos, embora presentes, às vezes é inútil. Então, ele se afasta, porque tem uma coisinha chamada livre-arbítrio. Ele veio todo preparado para isso, que nós vamos ver aqui. Mas, embora tudo isso, ele, infelizmente, ele caiu. Muito bem. Vamos prosseguir aqui. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas, experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Então, o André fala, olha, eu não sabia disso, não tinha a mínima ideia de que isso pudesse acontecer, de ter essa cultura evangélica, de eu poder me preparar. Eu não sabia disso. O André, embora ele fosse católico, como se diz, não praticante, né? Ele não tinha esse conhecimento da vida no mundo espiritual, dessa preparação. Ele não sabia. Né? Então, vamos lá. Ignorava a extensão da responsabilidade mediúnica, respondia. As tarefas espirituais, tornou o intelector algo acabrunhado, ocupavam-se de interesses eternos, e daí a enormidade de minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Essa frase, só essa frase aqui dava para nós estudarmos uma hora, ou mais até, porque ela tem tudo a ver com o que nós estudamos no capítulo 6 e no capítulo 5, que parece que o Alexandre, que fez o estudo, falou a diferença entre trabalhador e servidor, se eu não estou enganado. Exatamente isso aqui. Os mordomos de bens da alma estão investidos em responsabilidade pesadíssima. O que é que o mordomo faz? Ele serve. Então, é uma responsabilidade muito grande. E vamos ver por quê, porque ele vai narrar o porquê. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos tempos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Então, aqui, eu vou pedir licença a vocês
e vamos ler uma mensagem. Antes de ler a mensagem, deixa eu ler aqui o 785, que eu não li para vocês. Aqui. Por que o Otávio, embora tenha tido essas visões, a proteção, o auxílio dos amigos espirituais, por que a queda dele? Nós vamos ver por quê. Adiantando, qual o maior obstáculo ao progresso? Pergunta 785 do Livro dos Espíritos. Todos nós sabemos. O orgulho e o egoísmo. Então, nós vamos ver dentro, quando ele fala lá, que ele caiu obedecendo à imprevidência e à vaidade. A vaidade é filha do orgulho. E a imprevidência dele foi filha do egoísmo. Porque nós vamos ver na mensagem dele muito desse egoísmo que, infelizmente, nos envolve enquanto estamos na carne. E o orgulho também. Então, esse foi um dos motivos da queda dele, está aqui. O orgulho e o egoísmo. Agora vamos lá para a mensagem. Mensagem aos médiuns. Veio exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que ainda em vossa época esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos vindos ao planeta, com a incumbência de operar nos labores mediúnicos, compreendam a extensão de seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busquei cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade. Olha o egoísmo. Renunciar a isso. A própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Felizes daquele que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação, não reparam nas pedras e nos apuros do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acendem nos corações a luz da crença e das esperanças. E se, na maioria das vezes, seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. Então, vida de médium é fácil? Cada um responde por si. Infelizmente, a Terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima. E toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo o trabalho que a luz se esparja fartamente, encontra a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas de que muitos sucumbem à falta da oração e da vigilância apregoadas no Evangelho. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que se resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades. O passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. O Otávio vai falar disso. Quase sempre são espíritos que tombaram nos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor de grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades
e de condenável insânia. Isso são os médiuns. Muito bem. Estava bom, né? Mas tem mais. As existências dos médiuns, em geral, têm constituído romances dolorosos, vidas de amargurosas dificuldades, em razão da necessidade do sofrimento reparador. Suas estradas no mundo estão repletas de provações, de continência e de desventuras. Faz-se, porém, necessário que reconheçam o ascetismo e o padecer como belas oportunidades que a magnanimidade da providência lhes oferece, para que restabeleçam a saúde dos seus organismos espirituais, combalido nos excessos de vidas mal orientadas, nas quais se embriagaram a sociedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismo. Humilhados e incompreendidos, faz-se mistério que reconheçam todos os benefícios emanantes das dores que purificam e regeneram, trabalhando para que representem, de fato, o exemplo da abnegação e do desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. Por isso que muitos médiuns, o Chico e tantos outros, não gostam desse título de missionários, porque eles sabem exatamente tudo isso que está sendo narrado aqui, né? Da necessidade da renúncia, porque, como dizia a minha mãe, nós não fomos flores que se cheirassem e malbaratamos essas energias. E agora viemos como médium para tentar aprender. E nós já vimos lá no início do nosso estudo dos mensageiros que a maioria, infelizmente, ainda não consegue retornar com sucesso. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus. É a mediunidade evangélica, com Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e de sua caridade, necessitando compreender em toda amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre. Dai de graça o que de graça recebedes. Devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos, podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que forem conduzidos, sendo uma de suas principais obrigações melhorar o seu meio ambiente com o exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina de que são pregoeiros. Não precisa ser rico, não precisa ser pobre. Não. O que basta é o exemplo no meio ambiente, apregoando e exemplificando a doutrina. Não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, sim como bendita possibilidade de reparar seus erros de antanho, submetendo-se desta forma com humildade, aos alvitres e conselhos da verdade, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que nos dirige, mas que se encontra igualmente numa aprovação, que, humilhando, esclarece ao mesmo tempo o espírito, enchendo-lhe o íntimo com as claridades da experiência. O problema das mistificações não deve impressionar os que se entregam às tarefas mediúnicas, quais devem trazer o Evangelho de Jesus no coração. Estás muito longe ainda de solucionar as incógnitas da ciência espírita, e se aos médiuns às vezes torna-se preciso semelhante prova, muitas vezes os acontecimentos dessa natureza são também provocados por muitos daqueles que se socorrem das suas possibilidades. Tende o coração sempre puro. É com a fé, com a pureza de intenções, com o sentimento evangélico que se podem vencer as arremetidas do que se comprazem nas trevas persistentes. É preciso esquecer os investigadores cheios de espírito de mercantilismo. Permanecei na fé, na esperança e na caridade em Jesus Cristo, jamais olvidando que só pela exemplificação poderás vencer. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cair na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Então, nós estamos sempre sendo testados naquilo que mais nos tenta. O médium, mais ainda. Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiratória. Nós estamos vendo no livro. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior do que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia e tino militares.
O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas. Enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Do livro Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, FEB. Essa mensagem aos médiuns, ela é toda a mensagem de Otávio. Nós vamos ver. Muito bem. Mas, meu amigo, perguntei assaz impressionado, o que teria motivado seu martírio moral? Noto tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar que se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Ambas as senhoras presentes mostraram estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia. Relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E, após mais longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, viram a mensagem? Quem são os médiuns? Ele também. Ele contraiu dívidas enormes na esfera carnal no outro tempo, vim bater as portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração perfeito. Muito bem. Então, ele se preparou 30 anos. E nós estamos falando de 30 anos no plano espiritual. Então, ele tinha todo, assim, ele já tinha a cultura evangélica, né? Ele caiu em outros tempos, provavelmente já vinha com alguma cultura, caiu, foi atendido em nosso lar, se preparou 30 anos para vir na tarefa mediúnica e vamos ver o que aconteceu. Muito bem. Durante 30 anos, na tarefa desejou de saldar minhas contas e levar-me alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos e benefícios do meu êxito. Olha os espíritos protetores aí que nós lemos lá. Já auxiliando ele desde então. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Tudo perfeito. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores, daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil. E ele veio logo para o Brasil, tem bastante trabalho, animando-lhes os esforços o atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações, não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Então, vamos aqui. Na questão 179 de O Consolador. Ele fala do matrimônio, né? Que não veio dentro da preparação dele o casar-se. No capítulo das afeições, questão 179 de O Consolador. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora das vontades dos seres humanos. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação
para manejar as suas próprias faculdades ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então, o matrimônio, a mais das vezes, é preparado lá, ou o não matrimônio. Está dito aqui por Emmanuel, e ele confirma isso aqui no texto. Muito bem. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituirá agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeleria a não ascender a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Muito bem. Ele ia ter muito trabalho. Então, o trabalho faria com que ele não pensasse nessas tentações que viriam para ele. Então, ele fala aqui, preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeleria a não aceder, ou seja, a ceder a sugestões inferiores no domínio do sexo e das ambições incontidas. Muito bem. Então, essas entidades chegariam para eles, as 6 que ajudaram ele desde lá de nosso lar, chegariam a eles como órfão, embora ele solteiro. Vamos ver aqui uma questão. 258 do Livro dos Espíritos. Escolha das provas. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão de que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, ele escolheu, olha, eu vou receber os órfãos. Né? Ele escolheu o gênero de prova dele. Mediunidade, que nós vimos na mensagem de Emmanuel, não é uma das tarefas mais fáceis. Quando eu ficava lá à frente, recebendo as receitas para... Pedido de receita? Não, eu entregava as receitas ao pessoal que chegava, junto com o seu Robledo. Muita gente chegava ali e perguntava como eu faço para ser médium da casa. E eu falava para ele, o senhor tem certeza que o senhor quer ser médium? Eu quero ser médium. Eu falei, o senhor tem que estudar pelo menos 1 ano. Aqui às sextas-feiras, depois o senhor leva o seu nome à espiritualidade e se você estará apto ou não para isso. Mas tem que estudar 1 ano? Tem. Porque na outra casa eu já começava a trabalhar com o médico. Não, aqui tem que estudar. E às vezes eu tinha vontade de falar, o senhor tem certeza que o senhor quer ser médico? Essa mensagem do Emmanuel podia ficar do meu lado ali. Eu só leio isso aqui. Se depois disso eu quiser ser médico, o senhor me fala. Né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Né? Então, ele ainda escolheu a prova da mediunidade e a prova de receber os órfãos. Vamos ver se ele teve sucesso ou não. Muito bem. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização e para que, se não escravizasse minha tarefa a situações caprichosas do mundo, distante dos desígnios de Jesus e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Então, ele não queria tarefa fácil, ele escolheu uma prova bem dura. Queria nem carinho para que ele não fosse mimado, na verdade, o que ele quer dizer aqui. Não é? Muito bem. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviaram de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando a renúncia de mim mesmo. Olha a renúncia.
desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiado às minhas mãos. Muito bem. Continuando. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas que muito devo até agora. Então, o plano estava feito, escolheu a prova, vieram os amigos para dar sustentação a ele, se preparou 30 anos, estava ciente das renúncias que teria que fazer para que a tarefa mediúnica dele desse certo. Vamos ver o que aconteceu. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas, ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem, embora tivesse tendência materialista. Eu gostei dessa frase. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe. Começou a rudeza das tarefas da prova que ele pediu. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe. E aos 15, começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, quer dizer, ainda teve uma madrasta que foi boa para com ele, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Começou a cair na prova. Ele já começou a mostrar o quê? O orgulho. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Agora, a mãe, que é maior espírito protetor do que a mãe, eu vivia revoltado, entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores, e, entanto, faltava-me qualidade de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e assentado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Então, vamos lá. Pergunta 392 do Livro dos Espíritos. Então, vejam, ele, embora tenha se preparado 30 anos, pediu aquela prova, veio como médium, com apelos e ajudas materiais, de proteção daqueles 6, né? Antes dele reencarnar, com a ajuda dos amigos espirituais de nosso lar, com o auxílio da mãe, e mesmo assim ele é um queixoso, um lamurioso, revoltado, como ele mesmo diz. Por que o espírito encarnado, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Ou até mesmo do que aprendeu no plano espiritual? Questão 392. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Ele tem o livre-arbítrio dele, senão nós seríamos marionetes. Então, ele tem esse esquecimento para que ele possa ter o mérito dele, para que ele possa ter o esforço dele. Ele esqueceu. Vamos ver se ele esqueceu mesmo. Até agora, a narrativa está levando para isso, né? Os beneméritos amigos do invisível estimulavam o meu serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. Então, vejam, ele ainda tinha o estímulo dos amigos do invisível, dos espíritos amigos. Mas o que ele fala? Ele duvidava. Ele não acreditava. Por quê?
Está aqui. Vaidade doentia. Orgulho. O orgulho se sobrepôs a tudo. E como prosseguisse os apelos sagrados por mim interpretados como alucinações, procurei um médico. Olha aqui, né? A importância do médico. Deve ter médico aqui, né? Na nossa sala. Olha aí a importância. Que me aconselhou experiências sexuais. Muito bem. Questão 184 de O Consolador. Como devemos efetuar nossa autoeducação esclarecida pela luz do Evangelho nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais? Não devemos esquecer, diz Emmanuel, que o amor sexual deve ser atendido como um impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino através da progressividade de sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Toda vez que experimentar de disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que preponderam em vossa organização psíquica as recordações prejudiciais tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. É aí que urge o esforço da autoeducação, porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. A vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas fala-as evolutir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, competindo às criaturas dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências na evolução sublime dos seus sentimentos. Examinando ainda o elevado coeficiente da viciação do amor sexual que os homens criaram para os seus destinos, somos obrigados a ponderar que, se muitos contraem débitos penosos entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros o fazem pelo sexo, abusando dos mais sagrados pontos de referência de sua vida. E por esse motivo que observamos muitas vezes almas numerosas aprendendo entre as angústias sexuais do mundo a renúncia e o sacrifício em marcha para as mais puras aquisições do amor divino. Foi isso que foi proposto para Otávio. A renúncia, o trabalho, o sacrifício, o não casamento, para que ele pudesse, com essas dificuldades, elevar a tarefa mediúnica dele. Mas ele não deu crédito aos amigos espirituais e o conselho que foi dado para ele que ele experimentasse, sabe-se lá que experiências foram essas, sexuais, provavelmente não foi das melhores, que ele, nós vamos ver, vai cair. Depreende-se, pois, que ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Emmanuel. Muito bem. Completar, então, 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Ele queria unir, o que não tinha como, o prazer com o dever espiritual. Não vai servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon aqui representando o prazer sexual. Ou ele abria a mão disso e cumpria o roteiro, ou ele cairia. Tinha pouco mais de 20 anos, quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Já tinha 3 do casamento, que eram irmãos dele, e mais 3 do novo casamento do pai. Em vão, implorou-me socorro à pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados e que ele havia se comprometido. Após 2 anos da segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me, então, dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna
e foi obrigado a casar-me pela violência. Eu até parei aqui nesse casar pela violência, que antigamente havia essa expressão casar na delegacia. Ninguém aqui é desse tempo, que é todo mundo muito novo, né? Ninguém ouviu isso. Porque havia um crime que era previsto no artigo 215 do Código Penal, que era seduzir mulher honesta. Isso, em 2015, foi suprimido, essa expressão honesta. Então, seduzir qualquer mulher, né, é crime. Então, porque era um termo que dava muitas falsas interpretações. Né? E nunca houve casamento na delegacia. Havia está me faltando a palavra. Não a vingança. A ameaça. Obrigado, Guilherme. Ameaça. Havia a ameaça do pai, só se você não casar com a minha filha, porque você cometeu um crime do artigo 215 do Código Penal, você vai casar na delegacia, você vai preso. Né? Mas no ordenamento jurídico civil nunca houve casamento na delegacia. Né? O casamento era religioso, depois religioso no civil, e por aí vai. Mas esse tipo de casamento na delegacia, não. Mas ele fala que ele foi obrigado a casar-se pela violência justamente porque cometeu este crime. Mesmo assim, continua, porém, persistiu os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Mesmo assim, vejam, ele já havia caído na revolta, na queixa, no sexo, mas os espíritos amigos, não, olha, vamos conseguir resgatar ele. Vamos lá, inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que eu me esquecia, que eu me olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. Os espíritos amigos começaram a deixar ele a própria sorte. E continuou a tragédia, que nós lemos isso agora há pouco, no Livro dos Espíritos. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa a que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu por isso que ele foi dito para ele que não casasse, e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças cuja convivência concorria decisivamente para a minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Ou seja, a prova transformou-se em expiação. A expiação dele começou na própria encarnação. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos. Roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos tímidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus, que ele havia se comprometido. Foi por isso que fali, agravando-me antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constrangisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E, identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões do além-morte. Então, temos ainda aí 6 minutos, consegui ler todos os textos, apresentar a vocês que todo o texto de Otávio está contido em O Livro dos Espíritos Inconsolador e na mensagem dos médiuns feita por Emmanuel a todos nós, porque todos aqui somos médiuns da casa. Nós estamos justamente aonde? Na escola de médiuns. Então, toda essa exortação, todas essas orientações são para nós.
para nós mesmos. Né? Cada um vai se ver num ponto de Otávio, nem que seja na queixa. Sendo que eu acho que aqui ninguém mais se queixa, ninguém mais se revolta, todo mundo já está acima disso. Mas tem um pouquinho de Otávio em cada um de nós. Então, essa queda de Otávio pode ser muito bem uma queda nossa, não no total, mas em uma parte. E aí eu fico com essa frase, não é? Para encerrar e abrir a palavra para vocês. Apesar disso tudo, apesar da queda do Otávio, apesar dele ter se preparado, apesar dos espíritos protetores, apesar do apelo da mãe, apesar de depois dele ter caído na tentação do sexo, não do sexo que ele mesmo fala, da sedução, das experiências sexuais dele, que não foi das melhores, vamos assim dizer, mesmo assim os espíritos protetores estavam ali, vamos tentar reerguê-lo, ainda dá, mas mesmo assim ele não deu, porque ele se consorciou com um espírito, né, tão endividado quanto ele. Mas, apesar disso tudo, apesar desta queda de Otávio, que é um pouquinho de queda de cada um de nós, e posso dizer assim, porque hoje nós estamos aqui tentando aprender isso, estamos na casa de André Luiz, não é por acaso, nós não estamos lá porque estamos numa atividade mediúnica de messianato, muito longe disso. Nós estamos exatamente como Otávio, né? Nos preparamos, viemos para cá, e que nós estamos fazendo com essa tarefa mediúnica? Que nós estamos fazendo com essa tarefa que Deus nos deu de exemplificar a doutrina espírita? Não é? Mas, apesar disso tudo, eu fico com essa frasezinha aqui. Não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Muito bom. Excelente, Marco. Muito bom. Obrigada, Marcos. Foi muito bom. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço a vocês. E pensando naquela Obrigado, Marcos. Uma boa noite escolha dele, né, de não casar, então, certamente é porque, como ele abusou do passado, ele deve ter entendido, né, sob a orientação dos benfeitores, que ele precisava de uma dieta afetiva. Né? Sim, é perfeito, é isso mesmo. Mas, infelizmente... Davi, Oi. eu gostei imensamente. Agora, eu gostaria que você, se pudesse, dar outro tipo de exemplo de gênero. A família, a profissão, tá certo? Esse nas escolhas da prova. Eu não entendi. No gênero, quando escolhemos gêneros das provas. Sim, eu queria que você desse assim, outra sugestão, assim, outro exemplo. A família foi esse, a profissão também seria um gênero de prova para o espírito. Mas tem tantas. Tem que ter ligado. Eu gostaria família, que você... profissão, amigo do Grupo Espírita André Luiz. Gente. Olha só, nós entramos lá no André. Eu não vou falar quanto tempo de André, porque isso depois contra mim. Mas tem lá 5 anos que eu estou no André Luiz. Aí começa a fazer palestra, começa isso. Aí alguém vem e me critica. Eu não gostei da sua palestra, não. Pronto, virou meu inimigo. E é para virar? Não. Aquele amigo que está ali me criticando está dentro do meu gênero de prova, porque eu tenho que ter essa humildade. Eu tenho que ter essa enfim, gênero de prova tem vários. Nossa, vai depender muito do que a gente precisa. Tem que ter também uma analogia com a tendência do espírito, né, para poder com certeza. Né? Eu costumo brincar falando sério, assim, que a pessoa fala assim, vamos fazer terapias de vida passadas. Eu tenho um medo disso. Falando por mim. Porque eu também. Deus me livre. Porque, assim, nós sabemos que a terapia de vida passada, em muitos casos, ajuda, principalmente nas fobias. Se eu estiver enganado, Ana, me ajuda aí, porque essa é a tua área, não é minha, não. Então, as fobias, então, vai ajudar. Mas eu acho que eu vou ficar com mais fobia, porque pelas minhas tendências, quero não... Não precisa nem fazer. Não quero, porque eu sei. É só se analisar. Pois é.
Mas, Obrigada, assim, Davi. tem gente que gosta, que vai ajudar, mas as tendências estão aí. Adorei. Você levantada, deu um Marcos. material maravilhoso do livro dos Obrigada. É espiritualidades. só que é pesquisar. ótimo. Obrigada, Davi. Eles me ajudaram a pesquisar. A Obrigada. queda de Otávio tem que ser lida todo dia por nós, que somos médiuns, né? Exato. Ô, Marcos, Os Mensageiros é um livro belíssimo. Vou fazer a Marcos, prece. O Marcos, a Olívia está Faz a Oi, prece Olívia. primeiro, Newton. Mas nós Oi. vamos encerrar. Não, nós temos um E exemplo podemos. muito... Só um Dá tempo? minutinho, Olívia. Vamos Tá. fazer o nosso encerramento com a prece, depois a gente continua conversando, tá bom? Então tá ótimo, tá Tá? ótimo. Guilherme Obrigada. vai fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, com alegria, Senhor, que uma vez mais nos reunimos em Teu nome, nessa escola virtual, em torno dos livros do nosso benfeitor André Luiz. Particularmente esse, Os Mensageiros, que toca a nós muito profundamente, já que estamos ligados à tarefa mediúnica e precisamos, Senhor, alinhar os nossos objetivos dessa encarnação, a fim de melhor aproveitarmos a oportunidade abençoada de termos um corpo e uma circunstância própria ao nosso crescimento. Envolve-nos a todos, Senhor, nos nossos propósitos de iluminação interior e ampara toda a humanidade, particularmente nesses momentos em que atravessamos essa transição planetária, a fim de que todos encontrem em Ti, Jesus, o referencial seguro para superarem suas dores, superarem suas provas e expiações e saírem vitoriosos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.